Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Só queria queria que vocês me dessem um feedback em relação a áudio e vídeo, se estão vendo e ouvindo bem. Está tudo ok aí com vocês? Gente, deixa eu me ajeitar aqui, porque essa vida de entrar ao vivo. Só um minutinho, gente. Vocês estão me vendo e ouvindo bem? Então, gente, sejam todos muito bem-vindos para o nosso café terapêutico, que hoje foi um pouquinho mais tarde. Tivemos que ter uma mudança pequena de horário para ajustar dentro da agenda da convidada, porque confesso que foi difícil achar um horário na agenda da Neila, viu? Mas isso aí depois a gente vai explicar o porquê. Então, se você está chegando aqui agora, não me conhece, eu me chamo Denis França, sou mestre em Reiki, terapeuta holístico, especialista em ansiedade e hoje, durante uma meditação, foi que eu tive o insight de convidar a Neila e ela prontamente já se disponibilizou, arrumou um espacinho ali na agenda dela. E quando eu fiz uma pergunta hoje na caixinha de stories em relação ao tema, muita gente me chamou no direct e eu pude perceber que foi uma intuição muito boa para trazermos esse tema, porque eu sempre ouço falar que as pessoas têm dificuldade de meditar. Ai, Denis, isso não é para mim, a minha cabeça não para. Será eu não consigo não pensar em nada? Mas será que durante a meditação a gente não pensa em nada mesmo? A nossa mente fica uma tela branca vazia? Bem, eu vou deixar para a especialista explicar isso para vocês, mas antes de convidá-la, vamos fazer esse aviãozinho que está aqui embaixo. O avião foi feito para voar. Vamos mandar para pelo menos 3 pessoas que vocês acham que vão ser beneficiadas com esse conteúdo de hoje. Então, clica no aviãozinho, manda para 3 pessoas, que eu também vou fazer o mesmo agora. Deixa eu escolher 3 pessoas que estão aqui online. Então, gente, apertem aí o coração, porque esta live, ela promete. Então, sem mais delongas, vou chamar a minha convidada para que possamos conversar sobre esse tema, que eu particularmente eu também estou bem curioso para saber umas dicas. Então, venha para o nosso café terapêutico, a minha amiga Neila Machado. Olá, Olá! seja bem-vindo. Boa Eu falando seja bem-vindo é noite! ótimo. Nossa, agora É o nervoso. eu tô vendo a diferença de roupa, né? Você aí no sul, no frio, e eu com essa camisa bem florida, tipo praia, né? Sim, e o engraçado, Denis, é que não tá tão frio aqui hoje. Tá? Já fez mais frio, mas essa semana deu uma aliviada. Mas a nossa casa fica muito fria no inverno, é impressionante. Eu tô aqui toda empacotada. Ah, Fê, eu imagino. Então, acho que deu uma travada. Tá me ouvindo? Te ouvindo. Pronto, então, nele, em primeiro lugar, eu queria te agradecer pelo convite, né? Você abriu aí literalmente 1 hora na sua agenda para fazer essa live com a gente, né? Você estava em atendimento anteriormente, já vai ter um atendimento posterior à live e literalmente imprensou, arrumou um horário. Queria te agradecer, né, por ter feito esse esforço. Muito, muito, muito obrigado. Eu queria que você se apresentasse para a minha audiência, que estou vendo que as pessoas já estão chegando aqui. Oi, Érica, seja bem-vinda. Então, por favor, com a palavra, né, se apresente, fale um pouquinho do tema. O café é nosso. Muito obrigada, primeiro, Denis. Muito obrigada pelo convite. Meditação é uma das minhas maiores paixões. É sempre um prazer falar dela.
E a meditação mudou a minha vida, né? Quem sou eu? Como o Denis disse, eu também sou terapeuta integrativa. Meu nome é Neila Machado. E eu ajudo as pessoas a conquistar leveza em suas vidas e trazer harmonia para os seus relacionamentos. E nessa de buscar leveza e trazer harmonia, eu acredito sinceramente que a meditação é fundamental. Hoje em dia a gente vive uma vida muito atribulada, né? Cheia de preocupações, cheia de compromissos. A gente está com aquela sensação constante de que está correndo atrás, né? De que está sempre no prejuízo, assim, sempre com o relógio na mão, sempre com pressa. E a meditação, ela trabalha muito justamente essa tendência que a gente tem e vai trazer muito mais paz de espírito para a gente, né? Então, eu sinceramente hoje acredito que a meditação ela é inseparável de uma vida realmente leve, de uma vida equilibrada. Neila, nossa, eu tô vendo, assim, você falar, e eu tô vendo ali atrás de você uma coisa que eu também tenho, e meu olho até encheu de lágrimas agora. Dá licença que eu vou precisar pegar. Nossa, São Francisco, lindo! Capaz da Igual gente o ter comprado no seu, mesmo lugar, hein? igual o seu lá atrás. Eu vi ele ali meditando, e eu fiz, gente, eu amo essa figura nessa imagem do São Francisco meditando. Ela é muito linda, né? Porque aí, quando eu vi a primeira vez essa imagem, eu fiquei imaginando, nossa, até ele medita, né? Um Sim, santo, São o Francisco defensor, meditava. pois é, o defensor dos animais, né? Se ele meditava, imagina nós, né? Então, Uhum. foi engraçado que hoje eu já comecei com o assunto meditação. Eu estava assistindo uma live de uma menina que ela estava falando que para a gente encontrar o nosso propósito, né, de vida, que é o que mais ou menos as pessoas estão sempre buscando. Onde, quem sou eu aqui na Terra? O que é que eu vim fazer aqui? E está sempre buscando qual é o objetivo de estar aqui. Porque se estamos aqui, né, seres espirituais, tendo uma experiência num corpo físico, algum objetivo a gente tem, né? Não só pagar boletos. E ela falava que para que a gente possa encontrar esse propósito, a gente tem que silenciar. E quando a gente silencia, né, a gente se conecta e a intuição vem. E aí é quando a gente descobre, né, o nosso propósito. E foi hoje, justamente, quando eu confesso que eu acordei muito cedo, fui para a academia, estava com a mente um pouco agitada. Eu fiz, espera aí, eu vou dar uma meditada, né, para me acalmar, porque começar o dia dessa forma não é bom, porque se a gente já começa nessa ansiedade, nessa agitação, consequentemente o restante do dia vai ser pior. Eu cheio de coisas para fazer, e foi justamente na meditação que eu tive o insight. Eu fiz, eita, será que Neila hoje tem uma hora para fazer a live? Porque eu estou fazendo essa semana do café terapêutico sozinho, a princípio, mas quando eu tive essa intuição, né, eu até te mandei mensagem, Neila, eu tive uma intuição agora durante a meditação, tu pode fazer uma live comigo hoje? E foi assim, foi muito legal, porque eu acho que acertamos no tema. Eu fiz até uma caixinha de perguntas, com duas perguntas, onde uma era se as pessoas já tinham tentado meditar e não tinham conseguido, a grande maioria respondeu que sim, e a outra era se elas gostariam de meditar. Então, todo mundo respondeu que sim. Então, você como instrutora, claro que tem muita gente que tem muitos mitos, muitas crenças, como até eu falei no início da live, porque a gente acha que meditar é ficar sem pensar em nada, né? É zerar a mente, desligá-la. Existe esse mito que daqui a pouco eu queria que você explicasse, e também qual é a dificuldade maior das pessoas, né, em começar a meditar. Denis, eu vejo, eu achei excelente tu começares abordando isso, porque é o primeiro mito que eu quebro no curso de meditação que eu lancei recentemente, né?
que eu ouço muito, e você como terapeuta também deve fazer essa pergunta, né? Não importa que técnica a pessoa venha trabalhar comigo, se ela vai fazer um pacote, de qualquer técnica, entre as várias perguntas eu pergunto, eu incluo. Você medita? E o que eu mais escuto minha mente é muito agitada, isso não é para mim, eu não vou conseguir parar de pensar. E aí eu senti uma necessidade muito grande de quebrar esse mito, e eu já começo o curso quebrando esse mito. Então, a gente acredita nisso, né? Que a gente vai parar de pensar. E, gente, não é que isso não vá acontecer, que isso não pode acontecer. Agora, raciocinem comigo. Nós somos ocidentais. Nós somos de uma cultura onde o não fazer é mal visto. A gente está o tempo todo querendo produzir mais. Onde é que eu vou encaixar mais uma coisinha? Eu que já morei em São Paulo, capital, eu me lembro que eu me assustava, porque as pessoas em São Paulo faziam curso de inglês, por exemplo, 11 da noite, tinha turma 11 da noite. Academias 24 horas, você vê na maioria das cidades, eu acho que aqui em Porto Alegre tem conhecimento de uma. Lá tem tudo quanto é bairro, e as pessoas... a gente também tem que quebrar outro mito, né, de que ele passa muito tempo no trânsito. Tem gente que dorme ali 4, 5 horas por dia, porque tem que aproveitar o tempo, eu tenho que aproveitar o tempo. A gente sente culpa de não aproveitar o tempo. E com isso, a nossa mente, ela vai também no mesmo movimento, e a gente achando que a gente tem que estar sempre produzindo mentalmente. Além disso, o nosso cérebro ele é programado para resolver problemas, né? Ele foi feito para se preocupar. Uhum. Então, assim, juntando a própria estrutura do cérebro, a própria natureza do cérebro com a nossa cultura ocidental, é muito difícil uma pessoa conseguir esvaziar totalmente a mente. Eu imagino que o Dalai Lama esvazia a mente. Mas o Dalai Lama é tibetano, ele já é de uma outra cultura, né? Porque não é só porque ele é o Dalai Lama, não, ele já é de uma outra cultura, já é uma cultura que tem uma outra visão. Então, por exemplo, para a gente o não fazer é um absurdo. Para os ocidentais, o não fazer é uma ação também, né? Então, e isso é completamente diferente, o não fazer, o não pensar. Então, eu imagino que para uma pessoa que nasceu na Índia, uma pessoa que nasceu na China, no Tibete, isso já seja diferente, porque são outros valores, é uma outra educação, e a meditação, hoje em dia, no Ocidente, ela é muito difundida, mas ela é muito difundida em meios específicos, né? E para a gente vai ser difícil, porque também esperar que a nossa mente vá parar é lutar contra a natureza da mente. A natureza da mente é pensar. Então, se eu estou aqui, eu sento para meditar, esperando que eu vou parar para pensar, então, assim, o maior obstáculo é esse. O maior obstáculo é esse, é você não saber o que é meditação. Porque as pessoas acham que meditação é parar de pensar, né? É justamente aquilo que você disse, ficar com a mente vazia, ter uma tela branca. E a meditação ela é muito mais ser testemunha daquilo que nos vem, inclusive os nossos pensamentos. Você vai muito mais observar os seus pensamentos do que parar de pensar. A questão é, os pensamentos eles tendem a vir em blocos. Por quê? Porque a gente se apega ao pensamento. Então, às vezes, se a gente tem um pensamento do tipo, amanhã eu tenho que pagar o boleto e tal. Cara, pensou, passou. Só que a gente se apega ao pensamento e aí fica, meu Deus do céu, já estou ficando sem dinheiro. Eu tenho que conseguir mais cliente. Não, 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 não. E aí, por isso, a mente vai criando, é o novelo de lã, né? É a bola de neve.
E aí mas por que que isso acontece, essa sequência de pensamentos? Porque eu me apeguei àquele, eu reagi àquele primeiro. E na meditação, quando a gente observa sem se apegar e sem reagir, a gente vai percebendo que o pensamento ele passa como nuvens. E por eu não ter me apegado a ele, ou seja, eu não entrei na onda daquele pensamento, eu deixei ele passar, a gente acaba tendo a sensação de que há um maior espaçamento entre um pensamento e outro. E esse espaçamento ele pode aumentar com a prática da meditação. Entretanto, eu, Neila, medito há mais de 10 anos diariamente. Eu fico sem pensar? Dificilmente. Dificilmente, porque é a natureza da minha mente. Agora, isso quer dizer que eu não estou percebendo os benefícios da meditação? A meditação mudou minha vida completamente. Entendeu? Então, acho assim, que o primeiro obstáculo é você não saber o que é. É você esperar uma coisa que não necessariamente você vai ter. E aí a pessoa ela nem tenta porque ela acredita que não vai conseguir, ou se ela tenta uma, duas vezes e aí diz, ah, não, isso não é para mim. Então, assim, eu acredito que dificuldades existem. Sim, eu acho que uma das maiores dificuldades é, por exemplo, a imobilidade. Porque a gente não está acostumado a ficar imóvel, né? A gente está o tempo todo, e aí eu volto também para a questão da cultura ocidental. Para a gente, o não fazer é mal visto, é vagabundagem. Esse cara não faz nada, é negativo, né? E, inclusive, a gente teve um tempo, eu me lembro, há muitos anos atrás, teve um livro que chamava O Ócio Criativo, alertando as pessoas da necessidade do nada fazer. E é muito diferente da cultura ocidental, que, como eu disse para eles, o não fazer também é um fazer. Porque muitas vezes as coisas estão feitas e o teu momento é de passividade, né? É de aguardar resultados, é de aguardar o movimento do outro. Para eles não tem nada de errado em não fazer. Somos nós é que temos essa cultura, essa valorização profunda do fazer. E aí, quando eu sento para meditar, começa a sentir formigamento, coceira, quer espirrar, sede, fome, vontade de ir ao banheiro. E às vezes a pessoa acabou de ir ao banheiro, ela acabou de comer. Por que ela está sentindo tudo isso? É o teu ego, né? A tua natureza lutando contra a imobilidade. Mas eu acredito que, como tudo na vida, é treino e é dedicação. Tanto que no curso Meditação para Iniciantes, eu aconselho as pessoas a, antes de começar a meditar, se acostumar com a imobilidade. Eu digo para a pessoa, minha proposta é, não comece a meditar meditando. Comece primeiro ficando ali quietinho 1 minuto. Comece primeiro se acostumando com a postura. Eu vou ensinando a pessoa qual é o melhor posicionamento para manter a coluna ereta, né, para ter a fluidez de energia. Mas é muito difícil você não meditar e aí você sentar para meditar por 10 minutos. A pessoa vai desistir. Entende? Então, assim, a gente precisa derrubar os mitos e a gente precisa entender que toda nova ação na nossa vida, ela vai aos poucos. Ninguém entra numa academia puxando 20 quilos de tríceps puller, por exemplo. Entendeu? A gente começa com 2 quilos, ainda mais o tríceps, que é um músculo bem, bem sensível, entende? Então, você não começa com 10 minutos, você começa com 1 minuto, tentando, se propondo a ficar imóvel por 1 minuto. Porque aí primeiro tu vai te acostumar com a posição. Por quê? Porque até eu aqui, a gente não senta corretamente, né? A gente não senta no nosso bumbum, a gente senta na coluna. E aí, quando eu digo vamos sentar com a postura ereta, a pessoa começa a se incomodar, porque não está acostumada. E aí ela começa a ficar, ai, entende? Então,
a gente precisa ir se acostumar aos poucos, sejamos suaves conosco. Isso é fundamental. É verdade. Assim, quando eu comecei o meu processo de meditação, até chegar na meditação, foi um processo. Eu Uhum, comecei primeiro, eu comecei com a meditação guiada, uhum, porque o fato de ficar em silêncio, eu tinha essa crença de que tinha que deixar esvaziar a mente, não pensar em nada. Pensava numa tela branca, mas eu estava pensando em alguma coisa, numa tela branca. Então, que eu comecei a buscar, aí o primeiro eu comecei com a meditação guiada, né, para eu poder ter o foco em alguma coisa. O que me ajudou uhum, muito, né, pelo menos para mim, Denis, foi eu me aplicar reiki diariamente, porque à medida que eu ia ficando mais calmo com o reiki, eu ia tendo mais concentração e foco para meditar. A questão da postura foi muito interessante, porque no início, esses incômodos, né, de sentar com a coluna ereta, de respirar, a gente não está acostumado a fazer tudo certo. E quando a gente uhum, faz, o corpo sinaliza e incomoda. Então, o que me uhum, ajudou na postura foram alongamentos e o yoga. Então, eu fui uhum, pegando várias ferramentas, né, o reiki, o yoga, para poder chegar a começar a meditar, né, desmamar um pouquinho da guiada, porque também é uhum, bom, para a meditação de observar, né, o que está à volta, uhum. o presente. E essa questão do apego aos pensamentos é muito interessante, porque a gente sempre está apegado ao que foi passado, ao que será futuro, mas nunca ao que é. Então, Uhum. quando a gente está no aqui e no agora, que é o que a meditação faz a gente, né, ficar presente naquilo que está acontecendo ao teu redor naquele momento, e eu quebrei essa crença do zerar pensamentos, foi quando eu pude perceber que no aqui e agora não existe ansiedade. Então, muita gente, né, como você falou, quer sentar para meditar, mas está com a mente muito agitada, a postura incomoda, e, ai, não quero isso, e já desiste. Então, vamos ver o que é que está incomodando. Tá, eu não consigo pensar, de repente eu posso testar uma guiada, né? Tem vários tipos de Uhum. meditação, né, que eu queria que depois você explicasse para a gente, porque não só tem essa de não pensar em nada, tem o mindfulness e tem outras. Então você tem que achar qual é o melhor, porque o que é a meditação que é boa para mim, de repente não é para você, né? E vice-versa. Então Uhum. cada um vai encontrar um tipo e é um Uhum. processo, gente. Olha, meditação é paciência. É igual eu falei esses dias, acho que foi na primeira live, na segunda-feira do Café Terapêutico. O ansioso, ele não tem paciência para esperar, né? Exato. Vai É, falar desde, paciência com ele, já vai ficar com raiva de Nossa, ti. exatamente. Se você disser calma para um ansioso, ele já vai querer bater em você. Calma o quê? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer, paciência, dar tempo ao tempo e não ter culpa, que eu achei fantástico a sua colocação, que a gente se sente culpado e não está fazendo nada. Mas é um nada que está sendo produtivo. Porque Extremamente. ao invés de você estar indo ao encontro do outro, você está indo ao encontro de si. Quer coisa melhor do que você ir ao seu encontro, que é o que a meditação, né, proporciona, este olhar interno, este voltar-se para dentro, que a gente está tão ali para fora, para fora, para fora, que a gente acaba esquecendo da pessoa mais importante do mundo, né, que somos nós mesmos. Então eu queria que até Uhum. que você falasse um pouquinho, Neila, em relação à questão de esses vários tipos de, eu dizer, ansiedade, de meditação, né? Falasse um pouquinho, explicasse para as pessoas, desse até uma dica, né? De repente, a pessoa que tem a mente muito acelerada, por onde começar. Eu, né, como eu já falei, comecei pela guiada, eu comecei me aplicando o reiki, mas de repente a pessoa ela não tem a técnica do reiki ainda e ela acha Uhum. a guiada um saco. Mas Explica aí aí um é pouco. só fazer iniciação com você, né? Exatamente, você se torna um reikiano comigo. Mas brincadeiras à parte, a meditação guiada, eu acho que ela é muito interessante para a pessoa que realmente tem a mente muito agitada e que já desistiu de meditar.
Entretanto, eu sinceramente acredito que os benefícios da meditação guiada são limitados. Por quê? Porque primeiro você está, na verdade, você não está observando, você está se concentrando em algo. Segundo, você não vai ter aquele momento de autoobservação. Porque o grande benefício da meditação é você, entre outras coisas, é esse encontro com o eu. Né? Porque, infelizmente, a gente acha que sim, mas a maioria esmagadora das pessoas sequer se conhece. A gente vive tanto de acordo com o que os pais pensam, de acordo com os valores que a gente recebe, de acordo com o que a sociedade, que a gente não sabe quem é esse eu, esse ser tão especial. E outra coisa, quando você faz uma meditação guiada, a pessoa vai dizer, sente-se confortavelmente, coloque a postura ereta, os pés no chão. Mas será que a pessoa sabe colocar a postura ereta? Será que a pessoa sabe? Respire profundamente. Será que a pessoa sabe respirar profundamente? Então, eu sinceramente acho que para começar a guiada é bom, mas ela é extremamente limitada. Por quê? Porque a meditação, para te dar todos os benefícios dela, é importante você ter um posicionamento correto. Até porque, se você não está com a postura ereta, você não vai conseguir ficar muito tempo parado. Aí tem gente que medita deitado. A pessoa vai dormir. Vai dormir, exatamente. E assim, aí a pessoa respira profundamente. Aí a pessoa fala assim, gente, a respiração alta acelera a gente. Aí o ansioso vai fazer meditação e dizer, Não é mas para isso não mim. adiantou nada. Claro, porque tu está fazendo uma meditação, uma respiração que vai te agitar, entende? Porque o respirar aqui em cima, gente, ele nos acelera, ele nos agita. Respirar aqui em cima, se você mexe isso daqui, é para você, é quando você quer ser mais produtivo, é quando você quer acordar, entendeu? As pessoas que acordam muito sonolentas, por exemplo, aí beleza, aí tu vai lá e mas a respiração que acalma é a abdominal. Entendeu? Então, por isso eu digo que é legal a gente ter uma meditação, seja num grupo, com uma pessoa que sabe instruir. E eu conheço muita gente que diz, eu já medito. E aí eu vou ver a experiência, a pessoa não sabe meditar. Ela acha que ela sabe. Então, assim, por isso eu digo, a pessoa tem que saber o que é meditação. Para pessoas ansiosas, pode ser começar com as guiadas, e aí a gente encontra muita meditação guiada gravada por aí, que inclusive é para ansiedade. Mas eu, sinceramente, indicaria ou a pessoa fazer o yoga, porque aí você tem toda uma movimentação do corpo para depois ter esse momento de observação, e isso vai te ajudar muito. Ou fazer o pranayama, que é, inclusive, uma das modalidades que faz parte lá do meu curso. E o pranayama, o que que é? Ele é o controle da respiração. Então, você aprende. A respiração, ela tem movimentos, né? Ela pode ser alta, média, baixa. Ela tem fases da meditação. Você pode controlar de acordo com o que você deseja, se você vai inspirar mais tempo ou expirar mais tempo, se essa inspiração vai ser igual ou diferente, se vai ser pelo nariz ou pela boca. E tudo isso vai influenciar nas tuas emoções. Então, assim, para mim, para o ansioso, a melhor modalidade é o pranayama, porque você consegue modular as suas emoções a partir da respiração. E o pranayama é isso, é o controle da respiração, e ele também te dá energia vital, né? Que é o prana, que também pode ser o ki do reiki, ou o chi também, né? O ki é no Japão, o chi é na China. Algumas pessoas também chamam de Espírito Santo. Mas é aquele sopro divino que a gente recebe todos os dias. Eu, sinceramente, acho o pranayama o mais indicado. Quer dizer que só o pranayama serve? Não. Qualquer meditação vai ser maravilhosa. Hoje em dia as pessoas gostam muito de mindfulness porque ela já foi adaptada para o Ocidente, né? Ela não é uma meditação oriental, ela é uma adaptação já feita, acho que até nos Estados Unidos. E
não importa a modalidade, mas o que eu acho fundamental é você ter, principalmente para a pessoa ansiosa, porque a ansiedade, a gente sabe que ela entra naquele turbilhão de pensamentos. Então, para você ter benefícios para fora do momento meditativo, eu acho fundamental a meditação silenciosa. Por isso que eu digo, a meditação guiada ela é boa, porque zero meditação e meditação guiada é muito legal. Uhum. Agora, ela vai ter benefícios limitados. Sem dúvida, ela vai ter benefícios limitados. E eu acho incrível o número de pessoas que acha que medita. Ah, não, eu já medito, já tá bom. Inclusive, as pessoas que eu atendo, eu ofertei o curso em primeira mão para elas, eu não abri logo. As pessoas, não, obrigada, eu já medito. Tá bom, né? Não está mais aqui quem falou, mas eu tenho certeza que quando uma pessoa conversa com um meditador, uma pessoa especialista em meditação, ela vai descobrir que, na verdade, ela está fazendo muita coisa errada que está impedindo ela de receber todos os benefícios da meditação. Então, eu recomendo sinceramente que você que sofre de ansiedade traga isso para a sua vida. E se você acha que você é muito agitado, procura fazer um yoga. Também tem muita aula de yoga aí gravada, né, nos aplicativos, a gente sabe. Procura um especialista. O meu curso está super barato, inclusive. Conversa comigo, me manda um inbox. Mas eu, sinceramente, acho que a meditação hoje é a melhor maneira de você controlar, de você aprender a lidar com a ansiedade. É claro que tem as terapias holísticas, e quando a gente está num extremo, não tem nada melhor do que um reiki, do que uma terapia energética, seja qual técnica for, mas a gente não pode ficar dependente disso. Então, para você trazer para a sua vida, é necessário que você medite, sem dúvida. Eu não conheço nada melhor do que a meditação para a gente aprender a lidar com a ansiedade. E ansiedade, né, gente? Eu acho que quem acompanha o trabalho do Denis sabe disso. Não existe você não sentir ansiedade, nunca mais. Você não vai se livrar da ansiedade. Você tem que aprender a lidar Lidar com com os ela. sintomas da ansiedade e administrar isso. Porque a É ansiedade ela é verdade. natural do ser humano. Tanto que no meu método eu ensino como dominar a ansiedade, porque zerar a ansiedade não tem como, né? Nós somos seres Não existe. humanos, é normal a gente sentir aquela ansiedade terapêutica de repente na véspera de uma prova, na véspera de um evento importante, você vai encontrar com uma pessoa, é normalíssimo. Agora, quando começa a interferir, né, no sono, na alimentação, como eu vou atender mais tarde, vou fazer uma técnica energética do Conindu à distância para uma amiga que está em Recife, que ela disse, amigo, eu estou me tremendo, eu estou com taquicardia, eu estou com o corpo inteiro me tremendo por conta de ansiedade. Eu fiz calma, que Denis França chegou, e mais tarde a gente vai alinhar isso aí, você vai começar a não ser mais a mesma, né? Nesse estado patológico. Que é uma coisa que eu percebo muito, ela ainda pediu ajuda. Só que tem pessoas, não é, Neila, que se conformam em viver assim, né? Tipo, nesse estado agitado, E estão é no efeito, extremamente limitante, né? exatamente, estão no efeito manada. Ah, a sociedade está assim, eu também vou estar. Primeira coisa que eu vejo muita gente falando, ai, Denis, eu não tenho tempo de meditar, eu não tenho tempo de me aplicar reiki. Gente, você não tem 10 minutos da sua vida para ficar em rede social aumentando a sua ansiedade, você tem. Agora, 10 minutos para você parar, né, sentar, tentar meditar, quem é reikiano, se aplicar um reiki, porque tem uma técnica que você se aplica em 7 minutos, é você não Uhum, se priorizar. Desculpa, você pode inventar qualquer coisa, mas uhum. falta de tempo não é, porque a gente sempre vai ter tempo para aquilo que a Até gente porque, prioriza, né? isso que eu ia dizer, para mim, eu tenho uma máxima para minha vida. Eu não tenho tempo e não tenho dinheiro, é a desculpa que você está dando para você. Tempo e dinheiro são uma questão de prioridade, sabe? Ah, Exatamente. não tenho dinheiro para isso.
Ah, tá, mas tu tem dinheiro para pedir um hambúrguer ali no aplicativo que com mais a taxa de entrega vai te dar vai te tirar uns R$ 50? Aí tu não tem 200 para fazer um curso? Desculpa, sabe? Um Exatamente. curso que vai durar um ano, mas tu tem 50 para comprar um lanche que vai durar, se muito, meia hora na tua boca. E 10 anos no quadril, como dizem os franceses. É verdade. 10 minutos na boca, 10 anos do quadril. Mas você não tem 200 para um curso que vai mudar a tua vida, que vai durar e que vai te dar um ano de acesso, que vai te dar. Então, assim, é você que está fazendo as suas escolhas. Vai comer seu fast food, que vai te agitar mais ainda, né? Vai ficar no Facebook, vai gastar os teus 7 minutos de reiki, os teus 10 minutos de meditação no Facebook e continua tendo a vida que tu tem, porque não dá pra gente querer resultados diferentes com as mesmas atitudes. E eu, sinceramente, eu acho que a gente tem que ser acolhedor com as pessoas e tal, mas chega uma hora que você tem que falar sério. Aqui é todo Uhum, mundo adulto. Você quer, o que exatamente. é que você quer? Quer me ligar passando mal para eu mandar reiki na hora? E se eu estiver ocupada? E se eu não puder? E se eu não estiver trabalhando no dia? Aí tu vai ficar atrás e aí tu vai ter que vai ter uma crise de ansiedade, vai dar um branco na prova, de uma prova que era a prova da tua vida, entende? Então, assim, adultos devem agir como adultos e tempo é uma questão de prioridade. Tempo e dinheiro é uma questão de prioridade. E sempre Verdade. dá. Se você priorizar, sempre dá. Amiga, rapidinho, eu tô sem relógio aqui, me diz aí a hora, porque eu sei que tu tem um Ah, compromisso, né, depois aqui sim. da live. Eu Uhum, queria que tu uhum, falasse um pouquinho em relação ao curso, que eu achei fantástico, né, uhum. porque meditação para iniciantes, gente. Então, ela lançou um curso justamente para você que não sabe por onde começar e que o conteúdo está maravilhoso. Quando eu vi, eu fiz, nossa senhora, tá top o conteúdo. E para iniciante, o iniciante vai ter muito conteúdo bom. Então eu queria que você falasse um pouquinho. Primeiro diz a hora, quantos minutos a gente tem ainda. É, são 18h38. Ainda Ainda temos um pouquinho tem mais de um 15 pouquinho. minutos. Tá. Tá bom. Ó, tem gente até É, aqui de Portugal, a Carla, seja bem-vinda. E fala pra gente como é o curso, né? Onde ele está disponibilizado, tuas mentorias, que eu confesso que, né, como eu já falei, foi difícil achar uma hora na uhum. tua agenda. Eu até fiquei feliz porque a agenda cheia significa que muita gente está querendo cura, né? Está querendo aprender a meditar. Uhum. Conta aí um pouquinho para a gente desse teu novo projeto. Então, Denis, foi justamente por perceber essa necessidade nos meus atendimentos individuais, tanto pessoas que não meditam porque acreditam que não é para elas, pessoas que já tentaram e desistiram, como pessoas que acham que estão se beneficiando da meditação guiadazinha que elas estão fazendo. Nesses, assim, são os três casos mais comuns. Eu criei esse curso de meditação para iniciantes, que é justamente isso, para iniciantes. Então, pegar a sua mãozinha e dizer, olha, você vai sentar assim, você vai ajustar assim, a tua mão vai ficar aqui, a tua coluna tem que estar tal, é passinho por passinho. Faça tal coisa antes de meditar, tal, tal, tal. E aí, assim, a gente conversa um pouco sobre a teoria, até para a pessoa entender o que é a meditação, e como eu te falei mais cedo, eu já abro o curso dizendo, não espere parar de pensar. Assim, já na introdução a gente vai falando disso. E aí eu abordo tipos, abordo também os benefícios, a gente conversa sobre um histórico, para a pessoa entender tudo isso, gente, sem muito. Para iniciante mesmo, é aquele que você precisa saber o básico. Dou diversas dicas para você começar a meditar. E aí a gente passa para a prática. Na prática, eu vou fazer o posicionamento na cadeira e no Zafu. O Zafu é uma almofada, né, feita para meditar. Que geralmente as almofadas que a gente tem em casa, se a gente sentar, elas vão afundar.
E o Zafu, ele tem ele é um pouco uma consistência maior que vai garantir a segurança do nosso joelho, né? Porque se a gente sentar muito no chão, a gente pode machucar o joelho aí. Principalmente as mulheres que pelo quadril largo têm mais tendência a ter problema no joelho. Então eu vou passo a passo na movimentação, eu sento com a pessoa, eu indico como fica a boca, como ficam os olhos, como fica o pé, como fica a mão, isso tudo do posicionamento. E então a gente passa a prática. E aí eu trago para a pessoa diversas práticas de 3 modalidades principais. O mindfulness, porque é muito difundido, não tinha como não falar. E aí a pessoa também recebe um e-book com uma proposta para ela praticar o mindful eating, que é a atenção plena no comer, que também é muito bom para quem é ansioso, por quê? Porque a ansiedade, ela te leva muito para essa fome emocional, e aí a pessoa às vezes nem mastiga, ela engole a comida, e aí ela come muito mais do que ela se sentiria satisfeita, porque comeu rápido e não deu tempo do cérebro entender que ela está satisfeita. Então, tem uma proposta de Mindful Eating também. A Vipassana, que é a meditação talvez a mais antiga, porque ela surgiu lá com o Buda histórico, em 600 antes de Cristo, mais ou menos, né? No momento da iluminação de Buda, essa modalidade é nascida. E é uma meditação que nos traz muito essa autoconsciência, esse autoconhecimento. O pranayama, que é perfeito para trabalhar questões emocionais. Inclusive, um dos exercícios do pranayama é justamente, está dentro do curso, é justamente para você lidar com sentimentos indesejados. Então, ele é ótimo justamente para aquela crise de ansiedade. Então, sentar ali e fazer um exercício. E esse exercício do pranayama, ele é de 5 minutos e ele é ativo. A gente tem o movimento das mãos, então é até mais fácil para quem é ansioso, porque tu não vai ficar tanto parado, tu tem uma coisa ali para fazer, existem coisas que você fala, então para a pessoa é muito bom. E aí a gente também vai entender, vai aprender a usar alguns acessórios, como, por exemplo, esse bowl, né, que é bem famoso, as pessoas conhecem, também usado de sino tibetano. A pessoa também vai aprender diversos mantras sagrados, vai aprender como entoar, vai aprender como usar o japamala. Recebe todo o material também digitado numa apostila em PDF, para que a pessoa não precise anotar e assim não desvie a atenção do curso, né? A gente pode ficar com a atenção total no curso para perceber cada nuance, cada condicionamento. E, além disso, a pessoa vai poder participar de 3 encontros mensais ao vivo comigo, onde a gente vai tirar dúvida e vai fazer outras práticas que não estão no curso. Ah, mas eu não vou poder estar ao vivo. Ok, vai ficar gravado na plataforma os 3 encontros disponíveis para você. Então, assim, é maravilhoso e eu acho, sinceramente, que é um curso para todo mundo, porque todo mundo tem que meditar. E aí, só porque a gente falou muito dos benefícios, para quem tem ansiedade, assim, a ansiedade ela tem relação, ela tem origem no medo e ela vinha com essa coisa da garantia de sobrevivência, né? Então, como a gente falou aqui, é natural do ser humano. E ela era absolutamente necessária nos tempos mais antigos, porque ela vinha para garantir a vida mesmo, né? Para antecipar o perigo. Só que hoje ela se tornou patológica e problemática, porque a gente não precisa mais tanto, não vem um bicho enorme, uma onça, a gente não está no meio da floresta, não tem mais esse perigo eminente, né? Claro que é normal a gente estar numa rua escura, de noite, sozinho, e a gente se sentir ansioso. Essa é a ansiedade clássica, né? Essa é a ansiedade bem na origem.
Só que a gente fica ansioso pelo excesso de preocupação, pelo excesso de atividade, porque está sempre atrasado, já acorda em cima da hora, o trânsito vai. E essa ansiedade, ela não tem serventia nenhuma para a gente, né? Ela não tem nenhum propósito. Só que a pessoa ansiosa, como tu falaste, inclusive a Amanda Deyer, que é a especialista em meditação, ela aponta eu fiz uma imersão presencial com ela e ela apontou nessa imersão presencial um estudo de Harvard dizendo que nós estamos 47% do nosso tempo no passado ou no futuro. Então, e a vida, gente, ela acontece onde? No presente, ou seja, a gente deixa de viver 47% do tempo que a gente está acordado. E isso tem muito a ver com a ansiedade, né? E por que que ela é tão boa para quem é ansioso? Porque a partir do momento que você senta e consegue observar os seus pensamentos sem se apegar, você traz isso para a vida. E aí aquela bola de neve, ela para de se formar, porque você já consegue deixar o pensamento passar. Por isso que eu volto e digo, a meditação guiada é muito limitada, porque você só vai se sentir bem ali, mas você não vai aprender, né, começar a praticar técnicas que você vai conseguir trazer para fora. E em questões, porque existe ansiedade também de origem física, ela diminui a pressão arterial, porque os batimentos cardíacos também podem ser, questões cardíacas também podem ser fontes de ansiedade. Quem medita consome 6 vezes menos oxigênio e a nossa respiração curta também pode ser uma fonte de ansiedade. Então, a gente aprende a respirar profundamente, a gente aprende a respirar, a gente não sabe respirar na meditação. É verdade. E a nossa respiração, só a nossa respiração já pode ser uma grande fonte de ansiedade. E eu trago para as pessoas vários recursos para quem tem dificuldade em começar. Porque a dificuldade em começar, a gente pode ajudar com recursos, por exemplo, a entoação de mantra vai te ajudar a meditar. Então, você pode começar a meditação mantrando e depois esquecendo e deixando de lado. Ou outros recursos, coisas que a gente pode olhar para se concentrar. Então, assim, de verdade, gente, se você quer realmente meditar, eu acredito que você precisa de uma orientação. E essa orientação está aí completinha nesse curso, que é sem complicação. Não é um curso, por exemplo, o curso que eu fiz 2 cursos. É o de pranayama dentro da minha formação em Ayurveda e o meditação diária, que é um curso de mais de 400, quase 500 aulas, que tem 20 modalidades de meditação. E aí a gente tem que praticar essas 20 modalidades e tal, mas esse curso é para mim, que sou terapeuta, que quero trabalhar com isso, é para quem quer guiar grupos, é para quem quer instruir. Você que quer incluir a meditação na sua vida, você não precisa fazer um curso desse. Você vai estar rasgando dinheiro e você nem vai conseguir assistir todas as aulas. Entendeu? É uma coisa curtinha que é para você trazer para a vida mesmo. Então, caso alguém tenha ficado interessado, eu fico à disposição. Se você participou dessa live ao vivo, ou também vale para quem assiste a gravação, tira um print dessa live, você vai ganhar um presentinho surpresa, tá bom? Adquirindo o curso. Isso vale até o dia 11, mas eu sinceramente acredito que você que é ansioso, que não está sabendo lidar com a ansiedade, aprender a meditar é fundamental. É verdade. E aí, Denis? Essa questão da meditação, o que eu acho muito interessante, eu até brinco, né, que o reiki deveria ser igual ao CPF, que todo mundo deveria ter. E depois dessa live, a meditação devia ser igual ao RG. Todo mundo também deveria ter. Porque são 2 técnicas que você pode fazer sozinho, né, se auto-aplicar. Você não depende de terceiros. Claro, para você aprender, você precisa de terceiros. Mas depois que você aprende, né, você sozinho, você consegue seguir. E
Uhum. você consegue se auto-aplicar, né? Tem técnicas, não desmerecendo outras técnicas, mas tem Uhum. técnicas que você depende de terceiro. Então, às vezes, pode até surgir aquela desculpa, porque meu terapeuta estava ocupado, porque não tinha tal material. E quando você, Uhum. né, é reikiano e você aprende a meditar, você não tem desculpa, porque desculpa de tempo não é. Exatamente. De Uhum. falta de uma terceira pessoa para se aplicar também não é. A única desculpa que eu Dinheiro para aceito. fazer também não é, porque Exatamente. você Dinheiro já. também não é, porque você vai fazer um investimento na sua saúde. A única desculpa Uhum. que eu vou aceitar é se você disser, não, eu quero continuar neste estado sem qualidade de vida, de ansiedade, não dormir e junto com a manada que está seguindo a sociedade. Não quero ter Exatamente. qualidade de vida, quero continuar essa vida medíocre. Aí beleza, aí não posso fazer Exatamente. nada, Aí melhor também não fica, posso né? fazer nada, né? Exatamente. Ah, completando o que tu falaste, Denis, muitas vezes por trás das nossas desculpas de não tenho dinheiro, de não tenho tempo, de não sei, não tenho certeza, está o nosso subconsciente e o nosso ego querendo ficar na mesma situação. Na zona de Porque o conforto. ego quer permanecer, por mais que seja ruim, ele quer permanecer naquilo que ele já conhece. Então, de Uhum. verdade, observe se as suas objeções, se as desculpas que você dá para não fazer um curso de meditação, por exemplo, ou uma iniciação em Reiki, não estão sendo guiadas pelo seu ego, quer que você se mantenha nessa mesma situação, por pior que ela pareça. É E verdade. aí, Denis, a gente está aqui, já são 18h52, então Nossa, você já está na podemos sua fazer uma hora. meditação guiada bem levezinha, bem. Vamos. A gente vai fazer uma meditação guiada, gente, para você experimentar aí. Ela vai ser curta, então, mas eu acredito que já vai dar para você experimentar um pouquinho desse bem-estar da meditação. Então, para quem estiver presente, eu vou pedir para você sentar confortavelmente, ficar com a coluna reta o máximo possível. Se possível, também coloque os pés no chão, isso ajuda a aterrar. E aí você vai começar a respirar fundo. Respira o máximo da sua capacidade. Agora, para o ansioso, por favor, a respiração não é alta, tá? Não é aqui. Como os bebês e os animais, você vai respirar mexendo a sua barriguinha. É o abdômen que mexe. Então, respira fundo e solta o ar suavemente. Vai respirando fundo. Inspira profundamente. E quando soltar o ar, você pode também soltar eventuais tensões musculares. Mais uma vez, você respira fundo e solta o ar, relaxando mais um pouco. E você vai manter esse ritmo na sua respiração, sempre movendo o abdômen. Então, na próxima inspiração, você vai visualizar, acreditar ou simplesmente criar a imagem de que você está rodeado de uma belíssima luz branca. E o branco acalma e traz centramento. E essa luz branca vai adentrar o seu pulmão cada vez que você inspirar, cada vez que você puxar o ar. Então, inspira, visualizando essa luz branca entrando em você e trazendo essa paz e essa serenidade. E solta o ar, liberando com ela toda a agitação, toda a preocupação.
Então, na próxima inspiração, você pode dizer mentalmente a frase: eu sou paz e serenidade, junto com a visualização da cor branca entrando nos seus pulmões. Então, você acredita e mentaliza que ao soltar o ar, junto com ele, vai toda a sua preocupação, toda a sua agitação mental. Inspirando essa luz branca novamente, você mentaliza: eu sou paz e serenidade. E solta o ar, liberando junto toda a preocupação. Uma última vez, você vai inspirando a luz branca e mentalizando: eu sou paz e serenidade. E solta o ar, liberando toda a preocupação. Continua respirando fundo. E no seu tempo, você pode ir voltando, abrindo os seus olhos e percebendo-se muito mais calmo. Nossa, deu até vontade de ficar aqui. Depois que eu encerrar a live, eu vou continuar a meditar, porque, nossa, que delícia. Amiga, Pois eu é, queria te gente, essa foi agradecer. uma meditação de 4 minutinhos, e aí eu nem falei dos posicionamentos detalhados, mas para você ver como a gente se sente melhor, né? É claro que no curso, como eu disse, você vai saber o posicionamento de cada parte do seu corpo, de boca, olhos, mãos, pés, e aí a gente percebe muito mais esse relaxamento. Neila, queria agradecer muito pela sua disponibilidade. Gente, quem não segue a Neila, sigam Neila Machado Terapias. Tá lá na postagem que eu fiz hoje. O link tá na bio, amiga, do seu curso, do teu perfil. O link está na bio. Você vai entrar lá no Linktree, tem uma série de botões e você pode adquirir o curso lá. Repito, quem fez a live, quem assistiu a live, independente de se foi ao vivo ou se foi gravada, até o dia 11, se você adquirir o curso até o dia 11, você pode me mandar um print dessa live que você vai ganhar um brindezinho, você vai ganhar um presentinho surpresa, tá bom? Então, gente, aproveita, o curso está maravilhoso e, sinceramente, eu te asseguro que você aplicando a meditação na sua vida, ela vai mudar para muito melhor. Com certeza. Então, gente, muito obrigado pela audiência de todos que ficaram. Neila, muito obrigado mais uma vez por ter conseguido aí um espaço na sua agenda tão disputada para fazermos essa live. Gratidão, parabéns pelo curso. Eu vi, amei, super indico e namastê com muita meditação e a gente vai se falando, tá? Um cheiro Muito bem obrigada pelo grande. convite, meu amor. Um Gente, beijo. obrigado, boa noite e meditem. Meditem.